noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto nosso num dia de quarta-feira, em que estamos reunidos virtualmente, mas no mesmo Espírito, na mesma comunhão em Cristo Jesus. Eu vou ler para os irmãos, com os irmãos, o texto que se encontra em Filipenses 4, de 4 até 7, que diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse texto e nos dias de hoje, tudo que nós estamos vivendo e nós estamos passando, é uma palavra muito edificante para o nosso coração e para a nossa mente. Primeiro, alegrar no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria no Senhor é a nossa força. Apesar de toda a dificuldade, nós nos alegramos no Senhor, porque a alegria é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, temperança e outros mais, fruto do Espírito. Alegrai-vos do Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Porque o Senhor está perto. Perto está o Senhor. Nós não estamos sós. Nós não estamos sós. O Senhor está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós estamos com o Senhor. Ele nos acompanha e diz que não nos deixaria órfãos e que deixaria o Espírito Santo com o teu povo, o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ansiedade é o que mais tem acometido no tempo de hoje. As pessoas, todas as pessoas, ficamos ansiosos, apreensivos diante de tudo que estamos passando, mas temos que recorrer sempre à palavra, porque a palavra de Deus é quem nos dá a direção, é quem nos exorta, é quem nos consola, é quem nos dá a direção. Senhor, que a tua palavra nos dê direção. Sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento. Cristo disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Paz de Cristo não significa ausência de problemas. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Não é ausência de problema, mas é a paz de Cristo, porque Cristo é o Rei da paz. E nós temos Cristo no nosso coração. Um dia fomos regenerados, lavados e estamos sendo santificados pela palavra de Deus a cada dia na nossa caminhada. Caminhemos, pois, com fé, com esperança, buscando no Senhor, na sua palavra, para podermos atravessar esse momento que nós estamos passando. Estamos em casa, em quarentena, mas a nossa mente e a palavra não está presa. O Senhor está conosco. Vamos orar, irmãos, agradecendo por este dia, deste culto na nossa igreja. Pai amado, graça te damos, Senhor Deus, por mais este dia que o Senhor nos fez, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor Deus, como tua igreja, para louvar, para te exaltar, para dar graças ao teu santo nome,
pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas, nas nossas famílias, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Graças te damos porque tu és bom, porque a tua benignidade dura para sempre, Pai amado, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, nos vales e em campos verdejantes. A tua bondade diz, a tua palavra diz: bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. O Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado, por este dia, por este culto, e seja, Senhor Deus, com toda a programação que se segue e com o pregador que vai trazer a palavra, Pai amado. Que a tua mão, Senhor Deus, esteja sobre o teu servo, que ele seja a boca tua, Senhor Deus, neste dia para falar aos nossos corações, e que a tua palavra encontre guarida, Senhor Deus, em nossos corações. Eu oro te agradecendo por todas as bênçãos, em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Nós vamos continuar louvando e exaltando o nosso Deus. Que você abra o seu coração, que você aproveite dessa presença maravilhosa que está no nosso meio. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Abra os seus lábios e diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está no nosso meio, meus irmãos. Ele trabalha por nós. Ele nos protege em todos os momentos. E Ele é digno da nossa adoração, da nossa exaltação. Aleluia. Glória a Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel.
desejamos ardentemente a tua presença. Por isso nós estamos aqui. Aleluia. Graça, paz e alegria do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui juntos mais uma vez, nesse culto de oração, para glorificarmos ao Senhor, nosso Deus. O Salmo 106, o salmista diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Nós temos, meus irmãos, muitos motivos para agradecer a Deus e para louvar o nome do Senhor, deste Deus que é tão poderoso, que é tão cheio de amor e misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova todos os dias. Ó Paizinho, nós não temos palavras, Senhor, para agradecer
possamos louvar ao Senhor, meu Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e entendimento. Senhor, sabemos que aqui nessa terra estamos passando e iremos passar momentos difíceis, Senhor Jesus, momentos de dor, momentos de tristeza, Paizinho, mas nós te louvamos porque mesmo nas tristezas o Senhor permanece ao nosso lado, Paizinho. Ó Pai, nos ajuda, Senhor Jesus, e enche o nosso coração de gratidão, Paizinho, que possamos glorificar e louvar a Ti, não pelo que o Senhor faz, não pelas circunstâncias, mas porque Tu és Deus e Tu és digno de ser louvado, porque o Teu amor nos acompanha, Senhor Jesus, todos os dias. Obrigada, meu Pai, porque Tu és um Deus Emanuel, Tu és um Deus que sofre conosco, Tu és um Deus que nos conhece. Obrigada também, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que o Senhor nos concedeu para nos consolar, para nos lembrar, Senhor Jesus, de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, para nos confrontar também. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo que está em nós, Senhor Jesus, e nos acompanha todos os dias. Nós te agradecemos, Pai, por mais esse culto de oração, Paizinho. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, em comunhão com nossos irmãos, mesmo que à distância, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos una, Senhor Jesus, como é a Tua vontade, Paizinho. Como Jesus orou por nós, pedindo para que fôssemos um, Paizinho. Que o Teu Espírito Santo seja este selo que nos une, Pai, e nos faz um só corpo, meu Senhor Jesus. Que possamos, Pai, mesmo à distância, sentir no Senhor Jesus, uns próximos aos outros, Senhor Jesus, nos alegrando com quem se alegra, chorando com os que choram, Senhor Jesus, que nós possamos nos sentir, Pai, queridos, amados, que possamos nos sentir pertencentes, Paizinho, ao Teu povo, à Tua casa, ao Teu reino, Senhor Jesus. Ser com aqueles, Senhor Jesus, que estão se sentindo mais distantes, Pai, traz para perto, Senhor Jesus. Consola, Paizinho, que possamos estar atentos uns aos outros, meu Pai, e que possamos, Senhor Jesus, estar sempre transbordando do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria, Senhor Jesus. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa semana que se passou. Te agradeço, Senhor Jesus, coloco nas Suas mãos o resto de semana que ainda está por vir, Pai, que todos os nossos passos sejam conduzidos por Ti. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e colocamos em Tuas mãos este culto também. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, agora e para sempre. Que a nossa vida, Senhor Jesus, seja um constante louvor e culto ao Senhor, Pai. Sê conosco, Senhor Jesus, e nos concede, Pai, perceber a Tua graça e o Teu amor, mesmo em tempos tão difíceis como os que nós estamos vivendo, Paizinho. Eu te peço isso e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e aqueles que não se encontram bem saibam que vocês não estão sozinhos. Vocês têm o Espírito Santo junto com vocês todos os dias. Nós temos até a consumação dos séculos. É uma promessa que Ele fez e Ele cumpre as promessas que Ele faz. E saibam também que nós fomos constituídos família de Deus. Somos uma só família chamada Igreja. E isso significa dizer que nos momentos de problema e de aflição, nós temos a quem recorrer, temos quem nos suporte, quem nos dê suporte. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar lá em Gálatas, no capítulo 5, e também gostaria de orar sobre isso, porque uma forma de dar suporte também é orando, intercedendo pelos nossos irmãos, pondo nas mãos de quem pode resolver, né? Que é Deus. Então, nós apresentaremos também a Ele uma breve oração. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 13. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, que é o elo maior, que foi o que Cristo nos ensinou.
E o que mais me chama a atenção é que nesse momento que nós estamos prestando culto a Deus, Ele também está nos tratando. Ele é o Rei, Ele é digno, Ele merece toda a glória e honra a Ele, mas Ele não está lá todo imponente com o nariz em pé. Não, Ele está nos servindo porque Ele se importa com cada um. E que nós viemos nos importar entre nós mesmos também, porque é como Ele nos ensina e é como Ele age, como Ele é. Então, gostaria que nós pudéssemos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pela vida, por essa dádiva, esse presente. Obrigado porque não tem mais barreiras, nós temos livre acesso e é isso que significa graça. E nós não merecemos, não somos capazes, mas Cristo mereceu. E por conta dele, nós temos livre acesso a Ti. Te peço por cada irmão que frequenta, que congrega nessa igreja, na Batista Sião, e também pelos outros irmãos de outras congregações que têm enfrentado inúmeras dificuldades, Pai. Não só por conta do contexto da pandemia, mas porque estamos perto do fim e as coisas têm se agravado, sim, nós temos visto, nós temos sentido na pele. Eu te peço pelos irmãos que se encontram acamados, que se encontram nas UTIs ou com sintomas e preocupados, que o Senhor possa ser alívio, que o Senhor possa ser cura. Porque o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus que derrama o bálsamo de cura, de alegria, de motivação. O Senhor é um Deus presente. Te peço por aqueles que estão enfrentando outras dificuldades, como dificuldades financeiras, Pai, que o Senhor possa auxiliá-los, Pai, levantar pessoas para auxiliar também e colocar no coração deles que não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha nenhuma, e que eles possam encontrar em nós, Pai, pessoas dispostas a ajudar, a ser auxílio. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abençoar o trabalho missionário que tem resistido mesmo agora em tempos de pandemia, e que eu creio que o Senhor tem dado inúmeras ferramentas e estratégias, até de ampliar e alcançar mais e mais pessoas, graças às ferramentas midiáticas, graças a essa forma rápida de comunicação e de propagação, mas que nós devemos ter o máximo cuidado com isso também, porque é uma responsabilidade maior também, que nós viemos levar a sério o chamado, que o Senhor nos capacite todos os dias. Te peço por cada irmão que está assistindo agora, que eles possam, Pai, não esconder nada, colocar diante de Ti todas as aflições, que eles venham a fazer justamente essa abertura de peito e de colocar para fora tudo aquilo que eles estão sentindo, porque o Senhor é capaz, o Senhor é o Deus que ouve, o Deus que se importa, o Deus que vê, o Deus que sente. E o Senhor se importa com a causa de cada um. Eu te peço, Pai, pelos trabalhos que são feitos nos grupos dentro da igreja, que eles venham se sentir cada vez mais fortificados, Pai, porque não é fácil trabalhar com pessoas, mas é para isso que nós estamos aqui, e nós somos sociedade, nós somos família, nós não escolhemos, mas nós queremos estar da melhor forma, em amor, que é o maior elo, que é o maior vínculo que pode haver. E esse é o vínculo que há entre nós também, entre o Senhor e o Teu povo, e que possa haver amor, e que possa haver gentileza, e que possa haver respeito por todos mutuamente. Pai, eu que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E ao pensar que Deus mandou seu Filho para morrer ali em meu lugar, na cruz verteu seu precioso sangue para salvar a todo pecador.
dissipa a escuridão que foge ao escutar o som da sua voz. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, que todos possam ver que só Tu és Deus. O tempo passará, mas Deus não mudará. Início e o fim, início e o fim, Trindade em um só Deus, que entre nós viver, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, que todos possam ver que só Tu és Deus. Nome de poder, digno de louvor. Eu sei que só Tu és o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, que todos possam ver que só Tu és Deus. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, que todos possam ver que só Tu és Deus, que só Tu és o meu Deus, que só Tu és o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs. É um prazer participar do culto de oração. Por gentileza, abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler versículos 17 a 22. Êxodo 13. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Versículo 17. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e os filhos de Israel subiram, armados, organizados, da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote,
e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Meus irmãos queridos, a geometria nos ensina, nós estudamos isso, que a menor distância entre dois pontos é a reta. Mas na geometria de Deus é diferente. Às vezes é uma curva, às vezes é um zigue-zague. E o próprio Isaías diz isso, né? Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Né? Às vezes caminhos curtos para nós, longos para o Senhor. Às vezes parece-nos até que Deus está nos levando numa direção oposta, estamos andando para trás. E nesse texto, observem aqui, vou ler de novo. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Nós vemos isso aqui. Um caminho que podia ser feito 8 a 10 dias, aquela volta toda. 40 anos no deserto. Para que isso tudo? O texto, inclusive, diz aqui que para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra. Aquele trecho de Goshen até Canaã, terra prometida, tinha uma rota litorânea, contornando o Mediterrâneo, a terra dos filisteus, o povo do mar. E entrando ali naquele território, a guerra era certa com os filisteus. E mais, era uma rota internacional de invasão. Os sírios, Nínive, Babilônia, passavam por ali. Caminho fortemente vigiado pelos egípcios, fortalezas, fortificações egípcias. Então Deus, ele, diz o texto, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fossem mais perto. Talvez esses motivos não fossem os principais. Afinal, Deus é quem pelejaria e quem pelejou pelo povo. Como vemos logo mais adiante, inclusive, esse texto foi lido pelo nosso querido professor Rafael no domingo passado, uma mensagem muito inspiradora. Em Êxodo 14, o capítulo seguinte, Deus diz assim para o povo, não temais, estai quietos, veja o livramento do Senhor, o Senhor pelejará por vós, vós vos calareis. Então, o motivo principal era a falta de preparo. O povo ainda não estava preparado. Então, aquela escola do deserto serviria de adestramento da fé, preparação, né? Então, meus queridos, a aplicação é claríssima. Quantas vezes Deus também nos leva por uma rota de zigue-zague, não é? Uma rota circular, é que alguns obstáculos na linha reta nos impediriam de atingir o alvo. Então, Deus, na sua misericórdia, ele faz isso, né? Ele nos leva por um caminho mais longo e seguro para alcançarmos o propósito. Por exemplo, eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B. A menor distância, na minha visão, é uma linha reta. Estou querendo, por exemplo, uma promoção no meu trabalho, no ponto B. A promoção não sai. Talvez Deus queira que eu aprenda a realmente ser mais humilde, que eu aprenda a administrar melhor o dinheiro. Né? Ponto A, eu estou solteiro. Ponto B, tem uma menina, mexeu com o meu coração. O caminho mais curto é o casamento,
Mas aí Deus, às vezes, faz com que o caminho se torne mais longo. Para eu aprender a paciência. Então, Deus, às vezes, faz isso, nos conduz por caminhos diferentes, nos leva a fazer tarefas que não julgávamos que fôssemos da nossa vocação, e lá na frente ele vai usar aquilo, ele não desperdiça nada. Então, quando parece que não estamos avançando, o caminho se torna difícil, como é que Deus nos mantém na caminhada? O que Deus fez para manter o seu povo? Porque quando não há progresso, nós desanimamos, até duvidamos. Será que aquele ponto B, foi só um sonho, eu me enganei? Né? E aí, então, meus irmãos, Deus nos encoraja, como vemos aqui no texto, com sinais da sua presença. Moisés não conhecia o caminho, não havia mapas, nem GPS, aquele caminho ali de Goshen para Canaã. Então, nessa hora, Deus, nos diz o texto, o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. E eles caminhavam de dia e de noite. Não desaparecia de diante deles, nem a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A coluna de nuvem se estendia, bem visível no céu. Quando ela parava, eles paravam. Quando ela andava, eles, bora! Arranca aí, os pregos aí, as estacas das tendas, enrola esses colchonetes, as trouxas, bora, pé na estrada. E eles seguiam. Deus conduzindo. E a coluna de nuvem protegia do sol, do calor do sol, que era intenso. Protegia dos egípcios. Quando os egípcios, os cavaleiros, vieram atrás deles, nos diz o texto que a nuvem se colocou entre o acampamento daquele exército poderoso e o povo de Israel. De tal maneira que as carruagens e os cavalos não poderiam penetrar naquela nuvem densa. Era a proteção do Senhor. Mas havia também, não só direção, proteção, a nuvem tinha uma função teológica, para mostrar a presença contínua do Senhor com eles, no meio do seu povo. A nuvem com eles até cruzarem o Jordão, entrarem em Canaã, que bênção. E mais, como é que Deus mantinha aquele povo caminhando, avançando, sem esmorecer? Moisés, olha o que diz o texto, versículo 19, nós lemos. Moisés levou consigo os ossos de José. 19, Êxodo 13, já lemos isso. Porquanto havia José, solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os vossos ossos. Os meus ossos, disse José, os meus ossos. José, pela fé, via, pela fé, Hebreus diz, pela fé, deu ordem acerca de seus ossos, porque via o cumprimento da promessa. Então, aquilo era eu imagino o menino, manhinha é de baiano, né? Mãe, que caixa é aquela? Meu filho, aquilo ali é um caixão com os ossos de José. É mesmo? Com os ossos de José, ele deu ordem acerca dos ossos, é o cumprimento da promessa, que nós vamos chegar em Canaã. Mas, minha mãe, não estamos virados para Canaã. Estamos sim, meu filho, aquele caixão vai para Canaã. E todo dia que eles acordavam, não importava o zigue, o zague, eles sabiam que ali estava um sinal concreto, era o cumprimento da promessa. Deus no comando, dirigindo a sua providência. Que sinal, meus queridos, é interessante. Então, meu irmão, minha irmã, em meus zigue-zagues, né? Se o sonho é de Deus, ele vai dar sinal. Contínuos lembretes do seu bom propósito, né? O Espírito está guiando, até nas coisas mais simples, ele nos ensina. Estejamos, portanto, atentos. Esse texto, meus queridos, é riquíssimo. A lição da presença contínua de Deus aparece também no tabernáculo.
não temos muito tempo, né? Deus se manifestou mais adiante, depois da travessia pelo mar, eles, no Monte Sinai, tiveram uma experiência muito forte com Deus. E então ficou aquela pergunta, será que Deus é o Deus apenas do Monte Sinai? Será que nós temos que peregrinar aqui anualmente para termos um encontro com Deus? Deus é não só do monte, mas é um Deus da estrada, que viaja conosco. E o tabernáculo era outro sinal, apontando para a presença contínua. Era um templo móvel, portátil. Até os móveis. A riqueza de detalhes do tabernáculo ocupa vários capítulos em Êxodo. Mostra a importância da presença dessa função teológica. Presença contínua de Deus. Os móveis, a arca de ouro, a pia de bronze, os altares tinham argolas pelas quais passavam varais para serem transportados. Era a presença contínua. A arca ia adiante, apesar de ser guardada no Santo dos Santos, ia adiante. A marcha, liderando. E quando eles acampavam, a arca ia para o Santo dos Santos. Então, meus queridos, sinais bem visíveis e concretos da presença de Deus. E a aplicação é essa. Deus não promete uma vida de sucesso, de saúde, aplauso, dinheiro. Ele promete uma coisa muito melhor, a sua presença contínua, permanente. Quando José foi para a prisão, interessante, Gênesis 39, 21, José foi para a prisão. José 39, 21. O Senhor, porém, era com José. Foi para a prisão com ele. Vemos, então, essa bênção. O Salmo diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121. Então, o que nos distingue como povo de Deus? É o fato, meus irmãos, de nós sermos guiados por Deus. De nós contarmos com a sua presença. Aliás, 2 versículos chaves em Êxodo. Êxodo 33, versículo 15, Moisés diz assim a Deus, se tu mesmo, versículo 15 do capítulo 33 de Êxodo, se tu mesmo, Senhor, não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como saberão que nós somos o teu povo? Se não nisto, o andares conosco. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o seu povo, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? É o que distingue. Andarmos pelos caminhos de Deus. E, meus queridos, havia necessidade de preparo. Aquele povo, meus queridos, o propósito da marcha, diz aos filhos de Israel que marchem. Não era hegemonia entre os povos, conquista militar, não! Era espiritual, era redenção. Aquele povo era o berço da vinda do Messias, instrumento para o cumprimento do propósito de Deus salvar toda a humanidade. Para tanto, o Senhor fez o povo marchar em círculo durante 40 anos na escola do deserto, para que aprendesse o quê? A dependência de Deus, o maná. Grande lição do maná. Não podia nem ser guardado, exceto na sexta, quando poderia ser colhido também para o sábado. Dependência contínua. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, para tanto, o Senhor fez o povo marchar, para que aprendesse essa dependência, essa disciplina. O povo não estava preparado para enfrentar novidades, os ismos, a idolatria. E hoje, meu querido, a necessidade não é menor. Marchemos cônscios da necessidade de um grande preparo doutrinário, teológico, de fazermos dos crentes verdadeiros doutores da verdade da Bíblia.
Esse foi o propósito da marcha. Esse foi o propósito da marcha. Para que aprendesse também a confiar na presença do nosso Deus. E ainda assim, foram incrédulos. Se há um resumo belíssimo da marcha, dessa marcha de 40 anos, o Salmo 78, um resumo triste, na verdade. Salmo 78, versículo 40 a 43, diz assim, Salmo 78, 40 a 43, sumário da peregrinação no deserto. Quantas vezes, versículo 40, se rebelaram contra ele no deserto e o ofenderam no erro. Salmo 78, versículo 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário, nem de como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. O povo desmemoriado, ingrato, esqueceram o poder de Deus. Por isso tiveram muito medo. O versículo 14, 11, nos diz que eles ficaram com muito medo. Quando viram aquela poeira assim, né, daqueles carros, era a maior arma de guerra, aqueles carruagens, os cavaleiros egípcios, o exército mais poderoso, a Bíblia nos diz que eles tiveram muito medo. E disseram a Moisés, 14, versículos 10 e 11. Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Era melhor termos ficado lá, na escravidão, do que morrermos aqui. Faltou fé, confiança na presença de Deus. Como disse aquele missionário que foi para um campo muito perigoso. Você não tem medo, não? Eles têm. Mas o meu pai vai comigo. Né? É mais fácil tirar o povo da escravidão do que a escravidão do povo. E em seus corações voltaram ao Egito, disse Estevão, no seu discurso, capítulo 7 de Atos. Mas Moisés, fé ímpar, Moisés disse assim ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Meus irmãos, que fé! E a gente vê aquele grande evento. A libertação aqui do Egito, do cativeiro, é para o Antigo Testamento, o que a ressurreição é para o Novo. Importantíssimo. Então, Deus, meus irmãos, abre caminhos, às vezes, não em todos dos problemas, mas através dos problemas. Às vezes faz isso na sua providência. Onde não vemos saída para que nós vejamos a libertação do Senhor. Não é? Isaías diz isso, Isaías 43, versículos 1 a 3, maravilhosa essa passagem. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, em teu lugar a Etiópia e Seba. Isaías 43, versículos 1 e 3. Eu serei contigo. Haverá maior bênção, minha irmã, meu irmão, nesse período em que vivemos de deserto, de pandemia. Vamos deixar os israelitas queixosos e vamos pensar em nós. Somos tão parecidos com o povo de Israel. Será que a presença de Deus é suficiente para encher-nos o coração de alegria? Ou continuamos desmemoriados, ingratos, murmurando sempre? Hoje, meus queridos, concluindo esse texto, hoje uma nova geração de peregrinos está surgindo. Gente de um lado para o outro, procurando emprego, concursos, pessoas transferidas, pessoas que trabalham viajando.
Pessoas fugindo da violência, fugindo do desemprego, da seca, entrando nesse deserto das cidades grandes. Será que Êxodo tem uma lição? Como será a adaptação deles? Refugiados de guerra, imigrantes. Quantos peregrinos. Vivemos um novo nomadismo, um estilo nômade de vida. E nós vemos aqui o nosso Deus da estrada, do caminho, pronto a nos acompanhar, se permitirmos, se desejarmos, né? Se desejarmos. E caminharemos sozinhos? Sozinhos? O Deus da estrada espera pela nossa resposta. Mas os caminhos de Deus, concluindo, realmente são longos? Não. Porque sendo longos, ainda que devagar, seus caminhos nos conduzem ao melhor. Ele tem bons planos, aos seus propósitos. Outros que pareciam curtos levam-nos para mais longe e acabamos perdidos, sem retorno, né? Escolhamos, pois, os caminhos de Deus. Longos, mas ainda assim os mais curtos, né? Até um ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Quanta sabedoria, né? O apóstolo Paulo, ao meditar na providência de Deus, na sua soberania, na sua mão estendida, ele exclamou em Romanos 11:33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Às vezes a gente diz assim, crise de bênção, rapaz, Deus se esqueceu de mim. Seria melhor perguntarmos, será que eu estou no caminho das bênçãos? Da obediência? A direção, meu querido, é muito mais importante do que a velocidade. Para que corrermos, se não avistamos no caminho a nuvem, a cruz de Cristo? É melhor desacelerarmos e pegarmos o primeiro retorno, o retorno do arrependimento. O retorno do arrependimento, confiança no amor de Deus, cuja maior expressão de amor foi o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, o seu sacrifício substitutivo, né? Esse conceito que Deus fez o mundo, e deu corda, e saiu, faz algumas visitas esporádicas, de vez em quando, rápidas. Não é bíblico. Vemos aqui um Deus contínuo, né? Aliás, João, quando quis se referir à vinda de Jesus a este mundo, ele disse que Deus armou a sua tenda na pessoa do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. João 1,14. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou aí literalmente, armou a sua tenda, né? Seu tabernáculo entre nós. Abra, meu querido, o seu coração, aceite Jesus como Senhor dos seus caminhos, das suas escolhas, né? Faça essa oração agora aqui conosco. É só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Venço o mar da aflição.
com tua presença acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, se não for tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu amor, Pai, demonstrado na cruz e na ressurreição de Jesus. Obrigado pela tua presença e direção constantes. E perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos quando não seguimos a tua luz. E que algum ouvinte, Senhor Deus, desses cânticos, dessas mensagens cantadas, das orações, testemunhos, aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.